Olá, pessoal, de volta ao Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, cara. Tudo bem. Ricardo, a gente teve um ano atípico em relação às finanças públicas mesmo, às Uhum. gestões, né? O pessoal, tanto o Estado quanto a Prefeitura, foi irrigada pela questão das emendas, emendas PIX, no caso da Prefeitura ainda teve o caso da Braskem e Não tudo são mais. emendas pífias, não. São emendas Não, PIX, emendas né? PIX, que tem inclusive tá a briga toda, e aliás eu até abro Uhum. aqui uma ressalva, sensacional o trabalho do Flávio Dino no STF. É Fantástico. o sozinho brigando contra Eu esse acho, absurdo. eu acho que o Lula devia um bom ministro, né, ao Supremo Tribunal Federal, porque mandou para lá, se você lembrar, o Toffoli, que Isso, talvez seja hoje o a pior. expressão do que a gente não gostaria que fosse o Supremo. Eu Ah, acho ele assim, acima ou abaixo, como você é. queira, de qualquer outro ministro ali do Supremo. E o Zanini, Zanini, ele estreou Zanini. já? Pois é, um personagem assim, é o meu advogado, né? Então, é Eu acho isso. isso muito ruim. Mas Mas enfim. voltando para o tema, então. Esse ano parece que a torneira vai fechar um pouco. Tanto na prefeitura de Maceió, quanto no estado de Alagoas. O governador e o prefeito, num ano pré-eleitoral, num ano que não tem eleição, mas num ano que se avizinha uma grande disputa eleitoral, vão ter que ter mais criatividade Uhum. ou mais responsabilidade fiscal para a gente sair um pouquinho da brincadeira. É, Como é que você acha que vai ser a gestão dos dois ao longo desse ano, fazendo uma projeção? Eu acho que é uma dúvida para todo mundo, né? No caso do governo do estado e da prefeitura, por motivos diferentes, eu acho que as dificuldades acontecerão. Já acontece, né? O estado hoje tem uma dificuldade de fluxo de caixa, Muito. enfim, tem débitos imensos, né? Enormes, né? Junto a fornecedores e a prestadores de serviços. A prefeitura ainda não tem, mas pode vir a ter. No próximo ano, lembremos, não teremos mais o dinheiro da Braskem. Esse dinheiro já foi gasto, está sendo gasto, né? Agora, talvez ainda tenha algo residual ali para algum Uma parcela investimento. já foi, cara? Eu confesso a você que agora Eu acho que eu já vou pensar, foi. eu vou ter que pensar É, sobre isso para, enfim, buscar enfim. na Mas memória. vai ser muito menos dinheiro. Vai ser menos dinheiro, então vai haver dificuldade para ambos os lados. E uma dificuldade é o que se pergunta para custeio. Porque eles vivem, tanto o Paulo Dantas como o JHC, de novidades, né? Toda semana lança um programa, lança uma nova iniciativa, enfim, acachapante, né? Do ponto de vista da opinião pública. Aí você vai ter isso na prefeitura, com que dinheiro? E no governo do estado, a criação de novos e novos programas, agora, no final do ano, né? O governador lançando mais um programa. Que bom, que vá ao encontro das necessidades da população mais carente. Tudo bem, ponto. Quando é investimento na área de saúde e educação, aplaudo, porque eu acho que merece todo aplauso. E que a prefeitura conserte algumas deficiências que são graves nessas áreas de saúde e educação. Como o Estado também. O Estado tem conseguido alguma evolução na educação, né? Na saúde, nem tanto, né? Mas está lançando um programa novo e isso requer dinheiro. Esse custeio da máquina é que vai necessitar de mais recursos que o governo do estado vai ter que buscar no seu cofre, deixando, evidentemente, algumas, entre aspas, novidades de lado para manter aquilo que tem, manter funcionando e cumprindo compromissos. E a prefeitura, idem. Dependendo, ambos, no final das contas, dessas emendas para que sejam lançados novos programas, eu não sei nem se programas, mas, enfim, algumas iniciativas de construção importante para a prefeitura ou para o governo do estado, desde que esse dinheiro venha de Brasília. O dinheiro de Brasília é importante e fundamental. Mas não sei se está sobrando esse dinheiro lá em Brasília, né? Evidentemente que a situação do país é muito menos grave do governo federal do que a grande mídia aponta, né? Ou os economistas, enfim, do mercado financeiro, né? Que eu comparo, se você me permite, eu comparo essa turma, né? Que vive dando opinião e entrevista de televisão, fulano de tal, o grande economista da financeira do sei das quantas e tal. Eu os comparo aos físicos americanos que trabalham na indústria bélica, né? O poder de destruição que eles têm, né? E eles vão amplificando esse poder de destruição, é, entregando seus conhecimentos à indústria bélica, fabricando bombas com muito maior capacidade, né? E mísseis muito maior capacidade de destruição, como eles fazem aqui, né? Eles tentam fazer aqui. Evidentemente, eu estou fazendo um parênteses aqui porque eu acho importante. Você tem
a redução de níveis de pobreza para índices históricos, né? Que é, Nunca antes vistos na história desse país. como Né? dizem, né? Pois é, o desemprego também cai. A inflação mais ou menos ali sob controle. E os caras, o Brasil está acabando, o Brasil está falindo. Essa turma só tem uma preocupação. Esses economistas, na verdade essas agências, essas empresas, né, do mercado financeiro só têm um objetivo: fazer mais rico quem já é muito rico e mais pobre quem é muito pobre. E aí o governo, no final das contas, vai ter que compensar com os programas sociais. E aí, enfim, eles ficam cobrando: olha, está gastando muito no Bolsa Família. Tá bom. Aí o dólar subiu porque vai ser anunciado o programa, a gente não sabe qual vai ser esse programa. Aí o dólar sobe para 500 e tantos reais. Gente, claro que isso é uma caricatura, mas é um absurdo. O que essa turma faz é terrorismo. E outra coisa, com a capacidade de destruição muito grande. Quando eu os comparo aos físicos da indústria bélica, é uma metáfora, mas eu acho que é a metáfora que vale. Mas ainda assim, o governo federal não tem essa folga de caixa para estar alimentando todos os estados brasileiros. As emendas vão sair via Congresso Nacional? Vão. Não no patamar que a gente está acostumado aqui, que o Arthur Lira, que o Renan Calheiros, que o Rafa, né? Que o Rafa, até o Paulão, né? É. Todo mundo tem sua emendazinha. Max Beltrão. Max Beltrão, todos eles têm suas emendas. E isso não é pouco dinheiro não, gente. Agora, para onde e como essas emendas são destinadas, aí é questionável. Se você, por exemplo, pega uma emenda, eu sei que o Paulão fez isso, né, para a Universidade Federal de Alagoas, para a área de oncologia, etc. Isso é muito meritório. Mas para asfaltar uma rua, construir uma praça numa cidade do interior, isso é demagogia barata pura. Esse dinheiro que precisa vir de Brasília tem que ser para coisas que efetivamente tenham importância e mudem a vida das pessoas, tá certo? Não é uma praça numa cidade do interior que vai mudar a vida das pessoas. Praça é importante até para a autoestima de uma cidade, né? Mas não é isso que vai fazer a diferença na sobrevivência das pessoas. Dinheiro vai faltar, não sei se faltar, né? Mas não vai ser, enfim, nesse volume que eles estão acostumados a trabalhar, nem prefeitura, nem governo do Estado. E outra coisa, o governo do Estado, quando for entregar, né, enfim, para outra pessoa, seja do mesmo grupo, vai entregar com um caixa ali, né, sofrendo. O caso especificamente do Paulo Dantas, só acrescentando e para arrematar, tem um detalhe: ele precisa sempre de mais e mais dinheiro para manter a harmonia entre os poderes, né, como se usa dizer. Né? O duodécimo está aí, mesmo no momento de extrema dificuldade, o duodécimo do judiciário, por exemplo, está crescendo no próximo ano 17%. Uau! Absurdo isso. É um absurdo. Absurdo para você. Para você, filho ingrato, é um absurdo, né? É um absurdo. Mas assim, é isso e os outros também, né? Então fica ali, não, a harmonia, quem gosta de usar isso é o Marcelo Vitor, a harmonia dos poderes, achei interessante, eu não tinha visto, tem uma propaganda da Assembleia Legislativa, né? E a Assembleia, parece que a Assembleia é o Executivo, né? Está construindo estrada. Eu olhei e digo, não é possível que esses caras tenham essa cara de pau. Tem, gente, eles têm essa cara de pau. Ricardo, ainda em cima disso, já que a situação é um pouco de vacas magras, não seria bom Estado e Prefeitura abaixarem as armas um pouquinho uns com os outros, se juntarem? É um tópico que eu estou falando. Eles brigam por totem, brigam por árvore de Natal, brigam por qualquer besteira. E às vezes, se você juntar o Estado e a Prefeitura, um pouquinho de um e um pouquinho de outro, você consegue fazer uma ação para a população como um todo. Né? Você está propondo a harmonia entre o governo do Estado e Prefeitura, mas aí é que está, é um embate político, eleitoral ou pré-eleitoral, né? Porque na outra eleição, no outro ano, né, vai ter a eleição para o governo do Estado e cada um tem um objetivo muito claro: chegar ou ficar com o poder. Isso significa muito. Quem entrega o poder sabe que corre o risco de, entregando uma situação não muito boa, ainda você abrir, né, levantar, né? Enfim, o que aconteceu, o papel, né? Em cima e por baixo está a coisa feia, né, ali. E aconteceu isso algumas vezes, né? Não só no governo do Estado, também na Prefeitura. Né? Então, por exemplo, não é o caso, né? O JHC pegou a Prefeitura arrumada.
O Rui, com todos os problemas e defeitos, ou, enfim, ou inanição, né? Ou seja o que for, ele entregou a prefeitura mais ou menos arrumada, né? O Rui foi um sujeito mais ou menos correto, né? O É Theo verdade. também foi mais ou menos correto. Estou falando mais ou menos correto porque não conheço nenhum Não, governante 100% correto, não. mais ou menos está Só o muito bem Carlinhos. empregado, né? Só o Carlinhos. É isso. Então vamos para a dica cultural, Ricardo. Vamos lá. O, acho que todos conhecem o jornalista Maurício Kubrusky, um jornalista que participou de vários programas, mas mais notadamente no Fantástico, quando ele fazia aquelas reportagens especiais e tudo mais. O Maurício Kubrusky passando por um processo de uma doença degenerativa, ele fisicamente ele está bem, mas é uma doença que atinge a memória dele e causa mudança de comportamento também. A esposa, companheira dele, dos últimos 20 anos, mais os filhos e tudo mais, disponibilizaram para um diretor imagens e entrevistas, e a Globoplay fez um documentário, Kubrusky, Segredos há de pintar por aí, porque Mistérios há de pintar por aí, porque a música esotérica do Gilberto Gil, não vou dar spoiler. Não adianta nem me abandonar. Essa música é uma das músicas que, porque o problema dele de memória faz com que algumas coisas sumam e outras seletivamente continuem. E ele gosta dessa música e ele se esqueceu que ele que fez a resenha, se lembra da resenha do disco, elogiando o Gilberto Gil, que inclusive está na série. Tem um momento que eu acho o mais emocionante da série, nessa presença do Gilberto Gil. Aí você pode pensar, Ricardo, não, é uma série muito para baixo, pessoa com uma doença e tudo mais, mas não é. Ela foi feita com muita sensibilidade, mostra um Kubrusky vivendo com as suas limitações, mas assim, a luta da família como um todo, e ela é muito bonita, então é uma imagem muito singela, eu sei que é uma coisa que várias famílias passam, ter pessoas, e cada vez mais, né? cuidar a de população pessoas, vai envelhecendo, né? Exatamente, mas é muito bonito, eles estão morando no interior da Bahia, saíram dos grandes centros, foram morar no interior da Bahia, e isso ajuda muito na qualidade de vida, né, do Kubrusky. Então é isso. Kubrusky, segredos mistérios sempre há de pintar por aí. É o Kubrusky que está com problema de memória, não sou eu. Mistérios sempre há de pintar por aí. Na Globoplay. Muito bonito, Ricardo, vale a pena. Eu vou ver, e peço logo desculpa aqui, porque eu cantei, né, um trecho da música do Gil, que eu acho belíssimo. Enfim, eu entendo que o Gil reinventou o reggae, né? A leveza, a beleza harmônica e melódica que o Gil levou para o reggae original não tinha. Não é que o reggae original não fosse bom, mas com o Gil ficou muito melhor. Isso é fantástico, né? Enfim, é mais ou menos aquela história do Tom Jobim, né? Com as harmonias do jazz. Enfim, ele as usa, mas as faz. E as fez, né, muito melhor do que elas eram. Isso é outra história, é um outro debate. A minha sugestão é essa leitura aqui, ó, A Geração Ansiosa. Isso é um psicólogo comportamental americano, Jonathan Haidt. Esse cara é muito conhecido por lá, e ele faz um trabalho belíssimo. Ele traz nesse livro aqui muitas pesquisas extremamente importantes e mostrando a degeneração, vou tratar dessa maneira, né, da mente de crianças e adolescentes a partir da hiperconexão. Ou seja, a permanência nas redes sociais e a partir da infância, né? O resultado disso, e ele traz isso em várias pesquisas, várias, gente, e não só nos Estados Unidos, ele é americano, mas na Inglaterra, na Austrália, na França, que os casos de depressão, ansiedade e depressão de crianças e adolescentes crescem a partir do surgimento das redes sociais via iPhone, né? Enfim, do celular. Quando eles passam a usar o celular, quando surge, né, esses aparelhos, né, que trazem, enfim, a internet, porque até então o celular era para falar, Isso, né? Era um telefone móvel. Cresce o número de casos de ansiedade e depressão. E ele traz uma série de sugestões a partir dessas pesquisas, como, por exemplo, deixe as crianças o máximo possível conectadas com o mundo real. Aquela história do intercâmbio emocional, né, de criança e adolescente, a rua, deixe na rua, onde for possível, evidentemente, ter segurança, né, na rua, do convívio, né, com outras crianças, né, e adolescentes, pelo menos até os 13 anos de idade. A partir dos 13 anos, você pode, libera as redes sociais, mas até então, menos. É preciso ter algum tipo de controle
sobre isso, porque os resultados têm sido terríveis para essa meninada. Impressionante. E ele defende exatamente a infância do tempo de brincar. E ele fala da necessidade de brincar. E aqui ninguém brinca. Mas tem um joguinho. Então, e o nível de agressão, ele conta casos, né, de criança e adolescente, que atinge principalmente as meninas, né? Que ninguém acha que é machismo dele, não, tá certo? Enfim, misoginia, nada disso. Ele mostra que, estatisticamente, as meninas, adolescentes, sofrem muito mais com as redes sociais do que os meninos. Talvez porque os meninos aprendem mais rapidamente a apanhar. Depois todo mundo aprende a apanhar, né? É verdade. Mas é esse intercâmbio emocional que vai criando uma casca, né? Na rua, você lembra, você foi garoto eu pelo menos, também fui. da rua, né? Joguei chimbra, bola. Jogava chimbra, apanhava, batia. Eu acho até que pelo meu porte físico eu apanhava mais do que batia. Mas era um bater também que não era um nível de violência que você tem hoje. Mas o fato é que não há, evidentemente, manual para a criação de filho, né? Nem de criança, nem de adolescente. Mas a gente vai aprendendo, até pela necessidade hoje, da urgência, né? A entender que você precisa ter algum tipo de controle sobre essa hiperconexão, né? E dar mais linha para a garotada viver o mundo real. Repito, esse intercâmbio emocional, do olho no olho, né? De você conversar com uma pessoa. Você sabe, aqui, você é adulto, nós somos adultos, você sabe quando a pessoa está mentindo muito mais facilmente quando você está no tete-a-tete, no olho a olho, né? Em rede social, não. Rede social você cria um personagem, né? E vai. E normalmente, você, quando cria um personagem para você, você é o máximo, né? É o máximo. É o bacana, você não tem defeito, sua vida é uma felicidade. E isso termina provocando a tristeza e a infelicidade de outros que chegam à conclusão, pô, por que minha vida não é assim? Os resultados são muito sérios. A geração ansiosa, esse cara é bom, ele escreve muito bem, mas fundamentalmente traz muitas pesquisas de psicologia comportamental. Jonathan Haidt, ou Haidt, tá bom? Companhia das Letras. É isso, Ricardo. Grande abraço, então. Um abraço, pessoal.